André Rieu, o homem que pôs o mundo a dançar a valsa, guardou um segredo durante 30 anos. Por detrás do sorriso e dos concertos luxuosos, havia uma segunda vida nunca vista. As recentes revelações estão a abalar o mundo da música. Tudo o que sabe sobre o rei da valsa pode ser apenas metade da verdade. Prepare-se, porque está prestes a ouvir toda a história deste vídeo. André Rieu nasceu a 1 de outubro de 1949 em Maastricht, na Holanda. Era o terceiro de 6 filhos numa família de músicos tradicionais. O seu pai, Andries Antoniette Rieu, maestro da Orquestra Sinfônica de Limburg, lançou as bases para uma vida dedicada ao som e à disciplina. Quando André tinha apenas 5 anos, o pai colocou-lhe o primeiro violino nas mãos. Numa casa repleta de partituras sinfônicas, a prática diária não era apenas uma aprendizagem musical, mas um estilo de vida. O pai era rigoroso, e essa mesma rigidez incutiu em André a precisão de um músico profissional. Porque não tinha orgulho em mim. Ele nunca disse, amo-te. Ele nunca disse, estou orgulhoso de ti. Nunca. Então isso não é simpático. Portanto, digo eu. A partir de 1968, André estudou em Liège e Maastricht, 2 importantes centros de música clássica na Holanda. Sob a orientação de Joe Uda e Herman Crevers, dominou as técnicas de interpretação e desenvolveu a capacidade de sentir o ritmo de acordo com o padrão clássico europeu. Mais tarde, mudou-se para Bruxelas para estudar com o professor André Gertler, licenciou-se em 1977 com o prestigiado Premier Prix. Os anos em Bruxelas ajudaram André a compreender mais profundamente a estrutura da valsa, o gênero que sempre considerou ser a linguagem da alegria. Na década de 1970, André começou a atuar com orquestras locais. Ingressou na Orquestra Sinfônica de Maastricht e recebeu elogios pelo seu estilo de direção flexível. Mas, em vez de seguir um percurso acadêmico clássico, André cedo percebeu que a distância entre a alta arte e o público em geral era ainda grande. Em 1975, casou com Marjorie Cookman, professora de línguas com um profundo apreço pelas artes. Marjorie não foi apenas a sua companheira de vida, mas também a estratega por detrás do seu futuro. André descreveu-a, em tempos, como aquela que mantém tudo em equilíbrio entre a música e a realidade. Esta parceria lançou as bases para um modelo artístico familiar, que mais tarde se tornaria a sua imagem de marca. Enquanto Marjorie tratava da logística, André concentrava-se em desenvolver o seu próprio estilo de apresentação. Juntos, exploraram formas de tornar a música clássica mais acessível ao público em geral. Descobriram que a valsa, com o seu ritmo 3/4 fácil de acompanhar e a sua fluidez emocional, era a ponte perfeita entre a tradição e a vida moderna. No final da década de 1970, André fundou a Orquestra de Salão de Maastricht, o primeiro ensemble a ostentar a sua marca pessoal. O grupo atuava em pequenas salas, teatros locais e até praças públicas. O público de Maastricht, há muito habituado à música solene, começou a reparar em algo diferente. A valsa era agora tocada com um sorriso e energia de palco. A Orquestra de Salão de Maastricht não era apenas uma experiência, era o laboratório do André. Rearranjou peças de Strauss, acrescentou tempos mais vibrantes e transformou as apresentações em verdadeiras celebrações. Com isso, aprendeu a gerir pessoal, a gerir horários e a supervisionar finanças. Competências raras para um músico naquela época. Numa entrevista posterior, André recordou: aqueles anos ensinaram-me que, para chegar às pessoas, a música precisa de respirar. Era preciso fazê-la dançar. Esta afirmação resumia a filosofia artística formada durante este período. Não queria que a música ficasse parada nas salas de concerto. Ele queria que a música vivesse com o público. Em 1987, após quase uma década de experimentação e observação, André Rieu estava pronto para a maior viragem da sua vida. A fundação da Orquestra Johann Strauss, o início de uma viagem de 30 anos a viver entre 2 mundos. A jornada de construção de um império. Em 1987, André Rieu fundou oficialmente a Orquestra Johann Strauss, marcando o início da fase de fundação do seu império musical. Começou com 12 membros a ensaiar continuamente durante 6 meses antes de apresentar o seu primeiro concerto no dia de Ano Novo de 1988. Este evento abriu uma nova direção para a música clássica europeia. O objetivo de André era claro: criar uma orquestra especializada em valsas, polcas e sinfonias ligeiras, mais acessíveis ao público.
Ele queria que a música clássica escapasse dos limites da sala de concertos. André apresentava-se com o seu violino Stradivarius de 1667, o precioso instrumento que transportava para todas as apresentações. Marjorie Hugh desempenhou um papel fundamental na organização, gerindo as finanças, recrutando músicos e supervisionando as operações de bastidores. André disse um dia que não conseguiria gerir a orquestra sem ela. Juntos, criaram um modelo que combinava arte e negócios, com base nos laços familiares. Em vez de depender exclusivamente de patrocínios, André optou pela independência. Desenvolveu um sistema de venda direta de bilhetes e assumiu o controle total da produção, desde o design de palco e iluminação até os figurinos. Esta estrutura cedo deu à orquestra Johann Strauss a forma de uma companhia de espetáculos independente. Em entrevista à Classic FM, André partilhou: Johann Strauss era um músico incrível, mas também um homem de negócios muito inteligente. A declaração refletia claramente a sua filosofia. Para André, a arte não podia sobreviver sem organização e gestão. André não era apenas o líder musical, mas também o contador de histórias em palco. Dirigia-se frequentemente e brevemente à plateia, partilhando anedotas sobre as peças que seriam apresentadas. Esta interação fazia com que os espectadores se sentissem convidados a participar, em vez de apenas ouvirem passivamente. Em 1991, a orquestra Johann Strauss começou a gravar os seus concertos para transmissões na televisão nacional. Foi uma aposta financeira, mas os resultados foram imediatos. O público da TV descobriu um estilo vibrante e envolvente, bem diferente da imagem rígida geralmente associada às orquestras sinfônicas. A receita da televisão e da venda de bilhetes ajudou a orquestra a manter as suas operações estáveis. A partir daí, André planeou expandir o conjunto, acrescentando mais músicos de cordas e de metais. Em 1993, a orquestra já contava com quase 30 elementos, estando pronta para projetos de maior dimensão. Durante este período, André também fez experiências com gravações independentes. Investiu no seu próprio equipamento e construiu um pequeno estúdio na sua casa em Maastricht. Isto permitiu-lhe controlar a qualidade do som e reduzir o custo do aluguer de gravadoras. A partir desse momento, o modelo artista-produtor tomou forma clara. A partir de 1992, a orquestra Johann Strauss começou a atrair um público fiel. Frequentavam concertos regulares em Maastricht, Antuérpia e Colônia. A orquestra tornou-se um símbolo cultural da região fronteiriça entre a Holanda, a Alemanha e a Bélgica, atraindo mesmo ouvintes mais jovens, algo raro para a música clássica. No final de 1993, a orquestra de André já tinha consolidado uma forte presença na região. As revistas musicais holandesas apelidaram-no de "o homem que trouxe uma brisa fresca à valsa europeia". Este sucesso abriu caminho para a grande viragem de 1994, quando uma composição chamada A Segunda Valsa estava prestes a ser lançada e iria mudar tudo. A explosão global de 1994 aconteceu com o lançamento de A Segunda Valsa, uma adaptação de uma peça do compositor Dmitri Shostakovich. O disco tornou-se instantaneamente um fenômeno na Holanda, atingindo o topo das tabelas e projetando o nome de André para lá das fronteiras da Europa. Recordou, finalmente, concordaram? E esse foi o ponto de viragem. O sucesso da peça transformou completamente o estatuto da orquestra Johann Strauss. Os promotores internacionais começaram a entrar em contato, os bilhetes esgotaram rapidamente e André entrou num período de crescimento sem precedentes. A sua orquestra tornou-se um símbolo de como a música clássica poderia ser reinventada. A partir de 1997, André iniciou uma intensa agenda de digressões internacionais. A orquestra apresentou-se nos Estados Unidos, Austrália, Japão e muitos outros países europeus. Cada concerto atraiu dezenas de milhares de espectadores, criando uma atmosfera raramente vista na música clássica. André dedicou-se a gravar as atuações na íntegra, lançando DVDs e álbuns ao vivo. Isto duplicou a sua receita e permitiu que o público de todo o mundo vivenciasse os seus espetáculos, mesmo que não pudessem comparecer pessoalmente. O seu estilo começou a ser reconhecido como um fenômeno da música clássica moderna. Em 2005, André lançou a sua série de concertos de verão na Praça Friedhof, em Maastricht, a sua cidade natal. O evento tornou-se imediatamente um ritual cultural para a cidade, atraindo visitantes de todo o mundo, disse um dia. Friedhof rapidamente se tornou um símbolo da marca André Rieu.
Com base neste sucesso, André expandiu-se para outros locais ao ar livre na Alemanha, França e Austrália. Os concertos eram produções de grande escala, onde a música, a iluminação e a cenografia se fundiam numa experiência de entretenimento completa. O público não se limitava a ouvir, passava a fazer parte da celebração. Em 2007, a orquestra Johann Strauss tinha se transformado numa organização de apresentações com mais de 50 membros e centenas de funcionários nos bastidores. O sistema de digressões de André operava com a precisão de uma grande corporação, com horários planeados até ao último minuto. O seu nome figurava entre os artistas de maior bilheteira do mundo. O auge desta era ocorreu em 2008, quando André investiu cerca de 24 milhões de euros para recriar o Palácio de Schönbrunn, na Áustria, no palco da sua digressão mundial. A grandiosa produção incluiu unidades de cavalaria, um palco dourado e um coro com mais de 100 cantores. O evento causou um forte impacto na comunidade internacional das artes performativas. Os meios de comunicação social descreveram o evento como um concerto de música clássica à escala de uma grande ópera. Apesar do glamour, os custos exorbitantes representaram um grande encargo financeiro para a empresa de André. Mesmo assim, André nunca o considerou um fracasso. Para ele, isto provou que a música clássica poderia tornar-se uma experiência pública partilhada. Juntar dezenas de milhares de pessoas para uma valsa de Shostakovich ou Strauss foi um feito que poucos músicos contemporâneos conseguiram igualar. Esta realização levá-lo-ia ao seu próximo grande desafio, quando a sua saúde, as suas finanças e o seu sistema de apresentações seriam levados ao limite. A vida atrás dos holofotes. Após a explosão global, André Rieu entrou no período mais desafiante da sua carreira. A intensa agenda de apresentações teve um impacto visível na sua saúde. Em 2010, enquanto se preparava para digressões no Reino Unido e na Austrália, André adoeceu e os médicos diagnosticaram uma infecção viral no nervo vestibular. A doença afetava o seu equilíbrio e causava tonturas sempre que se levantava. Numa entrevista, André disse: "Cada vez que me levantava, suava e ficava tonto." Toda a digressão teve de ser cancelada. Dezenas de milhares de bilhetes foram reembolsados e foi forçado a deixar de atuar durante quase 3 meses. A primeira vez que a orquestra parou em anos. Durante a sua recuperação em casa, André deparou-se com os seus próprios limites. Percebeu que o seu corpo estava exausto após milhares de horas em palco. Para alguém que viveu a música e o público a parar, isto representou um grande desafio psicológico. A doença tornou-se um aviso inegável. Ao mesmo tempo, as despesas da sua reforma voltaram a pesar sobre as finanças da empresa. O projeto de reconstrução do Palácio de Schönbrunn, em 2008, custou mais de 24 milhões de euros, grande parte proveniente das reservas pessoais de André. A pressão financeira surgiu precisamente quando a sua saúde estava em crise. André admitiu que esta foi a fase mais difícil da sua carreira. Disse à imprensa que todas as manhãs tinha de escolher entre preocupar-se e seguir em frente. A dupla pressão, física e financeira, obrigou-o a repensar o funcionamento da orquestra Johann Strauss. Neste contexto, ele e Marjorie começaram a reestruturar a empresa. Reduziram as despesas logísticas, cortaram as digressões em locais distantes e aumentaram o investimento na produção de vídeo e televisão. Os concertos eram filmados profissionalmente para a transmissão em vários países, mantendo o público envolvido sem necessidade de longas deslocações. À medida que a sua saúde foi melhorando gradualmente, André regressou aos palcos, mas a um ritmo diferente. Encurtou as digressões fora da Europa, concentrando-se em cidades conhecidas como Maastricht, Viena e Colônia. Cada digressão era cuidadosamente planeada para equilibrar a sua resistência com a qualidade artística. André vivia com a sua família no Castelo de Torrentius, em Maastricht. O edifício histórico servia tanto como residência como base de produção. Aí, montou um estúdio de gravação, uma oficina de som e um escritório de gestão de digressões. Entre as antigas paredes de tijolo e janelas de vidro com vista para o jardim, foram traçados todos os planos para a orquestra. Aquele espaço tornou-se o novo centro operacional. Todas as manhãs, André trabalhava com Marjorie e o filho de ambos, Pierre, num pequeno escritório na ala leste do castelo. Coordenavam os horários, discutiam as listas de músicas e tratavam dos contratos de atuações. De músico, André tornara-se o chefe de uma empresa de espetáculos totalmente funcional. Depois de enfrentar uma crise de saúde, André mudou o seu estilo de vida.
Começou a fazer exercício físico leve todas as manhãs, limitou o consumo de álcool e deu prioridade ao sono. Numa entrevista, declarou: "Desistir é a pior coisa que se pode fazer." A declaração refletia a sua determinação em nunca recuar perante a adversidade. A partir de 2012, André alargou a sua presença na televisão através de parcerias com emissoras europeias e americanas. Os concertos filmados em Freythof e Viena eram transmitidos regularmente, atraindo grandes audiências. Este modelo permitiu-lhe manter uma ligação global com os fãs mesmo quando não estava em digressão. Marjorie e Pierre desempenharam papéis cruciais durante este período. Marjorie supervisionava as finanças, enquanto Pierre geria a produção e a comunicação. Tornaram-se um trio resiliente, mantendo a orquestra ativa durante anos turbulentos. Em 2016, a orquestra Johann Strauss tinha recuperado o ritmo. André voltou à sua melhor forma, lançando álbuns e preparando novas digressões. A crise de 2010 tinha terminado, deixando para trás um artista mais maduro, cauteloso e em total controle do seu império. André Rieu regressou com uma mentalidade mais forte e estratégica, firm, mas calculista. Mas o mundo estava prestes a mudar de formas que ninguém poderia prever. Um desafio global obrigá-lo-ia em breve a viver o verdadeiro sentido da sua vida dupla. Entrar numa nova era. A partir de 2017, André Rieu entrou numa fase de redefinição da sua posição. Após anos de ajustes estratégicos, tinha construído um sistema estável e de escala global. A orquestra Johann Strauss funcionava então como uma empresa artística com centenas de colaboradores. Quando a pandemia da Covid-19 atingiu o mundo em 2020, tudo parou abruptamente. Toda a série de concertos de sexta-feira e todas as digressões internacionais foram canceladas. André enfrentou o maior risco desde a crise financeira de 2010, mas decidiu que ninguém na orquestra perderia o emprego. Continuou a pagar os salários de 120 funcionários, incluindo músicos, técnicos, pessoal de logística e administrativo. Mensalmente, os custos operacionais atingiam 1 milhão de euros. Sem qualquer receita durante este período, a sua decisão foi vista como um ato de coragem e de profunda responsabilidade de um verdadeiro líder. Segundo os jornais Bild e Limburger, o governo holandês concedeu cerca de 10 milhões de euros no âmbito de um programa de apoio a empresas culturais. Os fundos ajudaram André a manter as operações essenciais, a cobrir a folha de pagamentos e a preservar a equipa. Tornou-se um excelente exemplo de um artista que conseguiu manter-se de forma sustentável durante uma crise. Quando a Europa reabriu, André organizou uma série de concertos de média dimensão para testar a receptividade do mercado. Os primeiros espetáculos em Maastricht e Viena esgotaram rapidamente, comprovando o seu apelo duradouro. O público viu o seu regresso como um sinal de esperança após um longo período de silêncio. Em 2023, a orquestra Johann Strauss retomou gradualmente o seu ritmo regular. André reinvestiu na secção de cordas e expandiu o coro. Os concertos ao ar livre foram totalmente retomados, e Freythof voltou a ser o coração da temporada musical de verão da Europa. Em 2024, André lançou o álbum The Sound of Heaven, com 15 peças instrumentais românticas produzidas pela sua própria empresa. O álbum alcançou vendas impressionantes, reafirmando a sua influência não só nos palcos, mas também na indústria musical da música clássica. No início de 2025, o filme-concerto Gold and Silver estreou nos cinemas de todo o Reino Unido. A produção captou a atmosfera deslumbrante do estilo de performance característico de Freythof e André. Ajudou-o a alcançar um público mais jovem através do cinema. Nesse mesmo ano, André realizou uma série de concertos de verão para celebrar os 20 anos de Freythof. Dezenas de milhares de visitantes de todo o mundo reuniram-se em Maastricht. O evento foi filmado, transmitido em direto e tornou-se um dos maiores encontros musicais ao ar livre da Europa na época. Também em 2025, André lançou o álbum Thank You, Johann Strauss, para assinalar o bicentenário do nascimento do compositor que mais venerava. O projeto foi uma homenagem ao homem que moldou todo o seu percurso artístico e uma forma de conectar o público atual com o legado da música clássica. Em entrevista ao The Telegraph, André disse: "Estou a construir em palco. Estou a construir um público que adora música." Esta declaração sintetizou a sua filosofia de vida e de trabalho ao longo de 4 décadas, com o objetivo de criar um público que realmente ame a música e não se limite a ouvi-la. Com mais de 70 anos, André continua a trabalhar a um ritmo intenso,
está a preparar os planos para a digressão de 2026, que incluirá novos destinos na América do Sul e na Ásia. A orquestra está também a expandir-se com membros mais jovens para garantir que uma nova geração possa dar continuidade ao modelo de sucesso que ele construiu. André não foi apenas um intérprete, mas também um organizador, produtor e capitão de um sistema complexo. A sua vida dupla, tanto artista como empresário, nunca foi tão evidente. Estes dois lados complementavam-se, sustentando a vitalidade da marca da orquestra Johann Strauss. 30 anos após a fundação da orquestra, André Hill manteve-se fiel a um propósito: levar a valsa a todos. Por entre números de faturação, milhões de álbuns vendidos e centenas de concertos realizados, personifica ainda a imagem de um músico devotado ao seu violino. Se acredita que a música pode ligar as pessoas através dos tempos e das fronteiras, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam descobrir o percurso de André Hill, o homem que transformou a valsa na linguagem da alegria. Não se esqueça de seguir o canal para não perder as próximas histórias sobre os ícones da música que mudaram o mundo.